Aeroporto Internacional de Cumbica, aqui do lado mesmo, né, Guarulhos. A gente até brinca que o último gramado aqui do CT já pertence a Guarulhos, né? Que quando a gente vai até lá, a gente tem que cobrar 50% a mais para chegar até lá, uma brincadeira que em São Paulo os taxistas faziam isso há algum tempo atrás. Jogadores daqui a pouco então vão partir para Bogotá, o voo ali mais ou menos por volta de 2 da tarde, eles devem chegar lá mais ou menos também 5h30, um voo aproximado aí de 3 horas, 3 horas e 20, e aí lá em Bogotá descansam a programação apenas de atividade para o El Campinho, um campo anexo do estádio, palco do jogo, para esta terça-feira, véspera da partida. O Corinthians, que por enquanto ainda segura a lista dos inscritos, dos 30 inscritos para a primeira fase, ou a fase de grupos da Libertadores da América, e está criando uma expectativa muito grande para esses nomes. Não tem muito mistério não. Hoje nós tivemos apenas uma atividade leve por aqui, jogadores reservas ou que jogaram 45 minutos ou menos na vitória contra o Palmeiras, mas é claro que a confiança está lá em cima, os jogadores vão viajar num outro ambiente, num outro clima, muito mais leve depois do que aconteceu no derby do último sábado. O Corinthians não terá o Rodriguinho, que falou aqui com a gente muito mais para repercutir ainda o que foi o clássico do final de semana, do que será essa estreia na Libertadores contra o Milionários. Aí ficou mais mesmo com o Cássio para falar do adversário colombiano. Cássio, que tem história, né, contra o Milionários, foi o goleiro do Corinthians em 2013, quando as equipes se enfrentaram por lá. O Corinthians venceu com o gol do Danilo, e o Cássio inclusive recorda de como é o gramado, o campo, enfim, um clima de caldeirão, o apoio da torcida. O Milionários não faz uma grande campanha, ocupa apenas a 16ª colocação num campeonato que tem 20 clubes, o campeonato colombiano, e vem de derrota na última rodada. Nós tivemos por aqui o Sid Clay pela primeira vez no gramado, o reforço que foi trocado pelo Camacho no Atlético Paranaense, e esse jogador já estará na lista dos 30 inscritos. Eu fiz aqui até um esboço por aqui, não tem muita dúvida não. Volto aí com vocês para a gente falar um pouquinho sobre um fato que pode modificar essa lista, principalmente no ataque, que é esse grande reforço que a Fiel está esperando. William. Pois é, rapaz, que é o Alex Teixeira, né? Essa é a história. Isso. Vamos colocar uma tela aí antes de passar a bola pro Flávio Ortega? Ele, melhor do que ninguém, pode falar sobre essa situação. Vamos colocar uma telinha sobre o Alex Teixeira, vamos nessa? Vamos lá. Aí números e posicionamento do Alex Teixeira na Liga Chinesa, tá? Ano passado e ano retrasado. 39 jogos, 17 gols, 7 assistências, 82 chances criadas. Em gols, assistências e chances criadas, ele é o líder da equipe. E aí você percebe o Alex Teixeira no ataque, para quem tá pensando, é aquele cara mais centralizado, é o 9, é o Jô. O Alex Teixeira, você vê ali a concentração toda e bem mais intensa no lado esquerdo do ataque, tá? Esse é o posicionamento do Alex Teixeira nos últimos 2 anos jogando lá na China, né? Para que fique bem clara a característica do jogador. Mas vai lá, Ortega, como é que está a situação do Alex Teixeira? Bem, William, em compasso de espera, né? O pessoal tá dando o F5, ou dependendo do computador, uma outra tecla. Estão atualizando a todo momento os e-mails aqui da diretoria, porque eles estão esperando o ok, né? A palavra final dos chineses, né? Ontem nós tivemos uma nota oficial bem esquisita, bem estranha, num tom que deixa dúvida, né? Ainda deixa aberta a possibilidade do Alex Teixeira jogar a Libertadores e vestir a camisa do Corinthians por empréstimo, mas também no final, né? Eles deixam também uma espécie de, olha, se não der certo, a culpa é do clube chinês. Até anotei o nome do clube chinês aqui, que não é aquele tradicional que a gente sempre fala, né? É o Jiangsu Suning, uma equipe que também não é assim de primeira linha do futebol chinês, né? Está na 12ª colocação no torneio local. O Alex Teixeira viria por empréstimo de 1 ano. O Corinthians, nessa nota oficial, até traz detalhes, né, expondo, né, um pouco da negociação. Diz que já recebeu o contrato e devolveu 2 vezes, cumprindo exigências dos chineses, né. O que a gente tem de informação é que entre salários nesse 1 ano, luvas e o pagamento pelo empréstimo, o Corinthians iria desembolsar 8 milhões de reais para contar com o Alex Teixeira, e o jogador viria com uma cláusula de liberação imediata e obrigatória na próxima janela de transferências no meio do ano, caso o Corinthians ou a equipe chinesa detentora dos direitos receba uma proposta acima ou igual a 25 milhões de euros. Aí o Corinthians congatilha um mecanismo nesse contrato, né, que ganharia 10% do valor dessa venda. Então 2 milhões e meio de euros no mínimo, se a proposta for maior, 10% do valor total para liberar o Alex Teixeira. Aí no finalzinho dessa nota, né, divulgada ontem à noite, o Corinthians ainda diz assim: nós agradecemos
sabemos todos os esforços e a vontade do Alex Teixeira de vestir a camisa do Corinthians. Então o Corinthians está em compasso de espera. E por que está em compasso de espera? Porque o regulamento da Conmebol, William, permite para a Libertadores da América a inscrição de alguns jogadores da lista de 30, uma pequena fração dessa lista, de jogadores ainda sem a documentação regularizada, sem o nome divulgado no BID, nas confederações nacionais. Que aqui no Corinthians é só mesmo o caso do Alex Teixeira, nenhum outro reforço. Então o Corinthians aí de 29 jogadores confirmados, praticamente. Eu tenho uma dúvida também quanto ao Casim, porque ele tem uma suspensão de 5 jogos, ainda da confusão da eliminação do ano passado para o Racing na Sul-Americana. O Walter pegou 2 jogos, deve ir. Rodriguinho pegou 1 jogo porque só foi expulso, vai cumprir, normalmente estará na lista. O jogador que foi para Ponte Preta, o garoto lateral esquerdo, me fugiu agora o nome também, vê se o pessoal me ajuda por aqui também, ou se vocês aí no estúdio me ajudam, o jogador que foi para Ponte... Por que Marcial. Marcial, obrigado, gente, obrigado. Marcial, esse pegou 10 jogos de gancho. Esse, então, não estará, mesmo se a Ponte Preta for jogar alguma competição sul-americana, também está fora. Então a minha dúvida é mais pelo Casim mesmo, porque para cumprir os jogos, William, ele precisa estar inscrito na Copa Libertadores da América. Então, na minha lista aqui, que eu fiz um esboço de 30 nomes, eu coloco Casim ou Alex Teixeira ou o Matheus Matias, que é um garoto que acabou de chegar do ABC. Essa é a minha única dúvida. No mais, os 29 já estão confirmados. Então a gente só está esperando isso, a liberação da lista de 30, e eu acho que o Corinthians só está esperando para liberar esses 30 para receber esse e-mail dos chineses e confirmar o empréstimo então e a contratação do Alex Teixeira. William. Boa, Ortega. Obrigado pelas informações aí do Corinthians. Fica essa expectativa com relação ao Alex Teixeira. O Hoffman tem uma dúvida na cabeça dele, mas daqui a pouco a gente pode falar disso. Flamengo perdeu sábado seu primeiro jogo no ano e foi de goleada, hein? Era o time reserva, mas eu tô com o Abel nessa. Não tem essa não. Foi clássico contra o Fluminense e muitos jogadores que estavam naquele time do Flamengo são jogadores que estão jogando entre os titulares, né? Tinha Trauco, tinha Vinícius Júnior, tinha Felipe Viseu, tinha o Diego Alves, só pra gente colocar alguns deles, né? Agora, nem isso afeta o clima lá pelos lados do Ninho do Urubu. É isso, Gabi Moreira. 4-0 no clássico, mas Libertadores...